Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém, que é o pastor Pacheco, com mais um devocional para estar abençoando o teu dia. Lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho para você receber as notificações, dando o teu like, compartilhando com outras vidas, e se Deus falar poderosamente contigo através desse devocional, que você possa estar colocando aí nos comentários realmente o que Deus trouxe ao teu coração através desta palavra. O nosso devocional desta manhã, ele tem por título Tomando Posse das Promessas. E o texto base é Josué, capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 5. Vamos ler. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Setim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu ao fim dos 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, e entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, porque não conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Israel, após uma jornada de 40 anos no deserto, aonde Deus fez grandes maravilhas, mas eu creio que o maior milagre que Deus fez no povo de Israel foi realmente a santificação daquele povo, a separação. Israel tinha sido livre do cativeiro do Egito, mas ainda estava aprisionado o Egito dentro de cada um daquele povo. Não à toa eles murmuraram, não à toa eles realmente murmuraram contra Moisés, contra Deus, receberam um castigo por essa murmuração. Quando Deus pediu para que 12 espias fossem ali olhar a terra prometida, apenas 2 voltaram dizendo que a terra era boa e que o povo precisava tomar posse da sua promessa. E desses 2, Josué e Caleb, o restante, os 10 espias, foram contra, e por causa disso o povo rejeitou a marchar para tomar posse da sua terra prometida, e Deus fez com que eles andassem em círculo no deserto durante 40 anos. A palavra do Senhor diz que Deus permitiu que eles passassem fome e necessidade, mas também diz que Deus supriu todas as suas necessidades, para que ele soubesse aonde estava o coração daquele povo. Então, na verdade, Deus estava fazendo uma obra de santificação, de separação, para saber quem realmente tinha condições de entrar na terra prometida. Após esses 40 anos, o povo chega agora em frente ao Rio Jordão para atravessar. Em frente havia cidades fortificadas. A primeira cidade delas era Jericó. Para vocês terem ideia, o muro de Jericó nunca tinha sido transpassado antes. Aquele muro ele tinha 9 metros de altura. Só a espessura dele, a largura dele, era de 6 metros. Então era um muro intransponível para os poderes humanos, principalmente naquela época. Mas Deus ia fazer algo sobrenatural. Deus ia fazer com que aqueles muros caíssem. Deus ia fazer com que aquele povo tomasse posse daquela terra, porque Deus prometeu. E nós precisamos entender que quando Deus nos promete, nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. E quando o povo chega ali em frente ao Jordão, nós temos aqui algumas lições interessantes para trazer para o povo de Deus nessa manhã. A primeira: a palavra do Senhor diz que no versículo 3, ordenando ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e os sacerdotes levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguirei. Eu entendo aqui, amados, que tudo tem o seu tempo, e esse tempo é determinado por Deus. Precisamos entender que a ordem para partir, a ordem para começar a caminhar, ela tem que vir do nosso Senhor. Veja que Josué estava dizendo: olha, vocês têm que esperar a arca do Senhor passar por vocês. Então nós temos que esperar sempre, aleluia, nos caminhos do Senhor, esperar a ordem que o Senhor tem para nos dar.
A palavra do Senhor diz que Josué pede que eles mantessem uma distância de mais ou menos 900 metros, quase 1 quilômetro de distância da arca, porque aonde a arca ia passando, o povo teria que pisar exatamente naquele mesmo lugar. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Deus, ele prepara o caminho. Deus, ele está preparando o caminho para a nossa bênção, para a nossa vitória. Nós precisamos apenas confiar em Deus, saber que o caminho que Deus está pavimentando, o caminho que Deus está preparando é o caminho perfeito, é o caminho, aleluia, que vai nos levar à nossa bênção. Nós aprendemos também aqui que antes do povo tomar posse daquela terra prometida, Deus também pede que eles se santifiquem. Nós bem sabemos que o pecado levou a geração que saiu do Egito a perecer no deserto. Mas a santificação, ela vai levar a nova geração a conquistar a terra prometida. Quando nós nos consagramos a Deus, Ele toma a nossa causa em suas mãos e a vitória, irmão, é certa, a bênção é certa. A santificação, ela sempre vai preceder a vitória. Quando nós nos santificamos, quando nós nos separamos, nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, Deus se manifesta ao nosso favor e vem a vitória. Há um grande clamor hoje por um avivamento dentro da igreja, um avivamento do povo de Deus, mas, irmãos, se não houver santificação, esse avivamento não vai acontecer. Se não houver realmente a volta para as Escrituras, porque quando o povo se volta para as Escrituras, o povo se santifica, irmãos. Aconteceu isso no livro de Neemias. O povo foi ler as Escrituras, o povo leu as Escrituras, houve um grande avivamento. Sabe por quê? Porque o avivamento ele só acontece quando nós voltamos para as Escrituras, e quando nós voltamos para as Escrituras, há uma santificação automática, porque a igreja que é uma igreja bíblica, ela se separa, ela se santifica, ela entende a necessidade da separação, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Deus estava querendo mostrar para aquele povo que através do poder dele, aquelas muralhas iriam cair, mas através da santificação do povo é que este grande milagre iria acontecer. Então, nós tomamos duas grandes lições aqui nessa travessia desse Jordão para tomar posse das nossas bênçãos. Precisamos entender que o caminho, quem está pavimentando, quem está na frente e quem vai nos guiar nesse caminho é o Senhor. E a segunda coisa, que depende de nós, a santificação. Deus está nos mostrando o caminho para tomar posse da nossa promessa, mas a santificação, ela vem de nós. Somos nós que temos que nos separar, somos nós que temos que buscar colocar a nossa vida no altar para que as bênçãos de Deus venham a acontecer na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que não há avivamento, não há milagre sem santidade, porque o pecado, irmãos, é o grande obstáculo que impede o avivamento, que impede as bênçãos, que impede a chuva de bênçãos de Deus sobre a sua igreja. Então, é por causa do pecado que nós muitas vezes não temos visto a mão de Deus nos abençoar. Então, que você que está ouvindo essa mensagem, que você busque essa santidade, que você busque se separar, que você busque realmente se afastar daquilo que te afasta de Deus, para que você possa ser bem-sucedido em seus projetos, em seus planos que Deus tem colocado no teu coração. Então que você possa realmente fazer como Israel fez naquele dia, se santificou, fez uma autoanálise. A palavra santificação naquela época implicava em duas coisas. O povo fazia uma autoanálise da vida deles e pegavam as roupas deles e lavavam. A santificação ali era eles pegarem todas as roupas dele e lavar também. Não apenas pensar
nos seus atos que eles estavam vivendo, mas também a atitude de lavar as suas vestes. Então que você possa também se santificar, que você possa realmente entender que Deus está na frente, mas é necessário para que você continue seguindo a este Deus a santificação. Amém? Fecha teus olhos, queria orar por você. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória. Meu Deus amado, nessa hora eu te apresento esta vida, Senhor, abençoa os caminhos dela. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente o seu trabalho, a sua família, a sua casa. Senhor, aonde Ele colocar a planta dos seus pés, que Deus possa estar abençoando. Pai amado, nessa hora, Senhor, derrama bênçãos, Pai, aleluia, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Fica na paz que excede todo entendimento, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca se esqueça, hein? Eita, Deus maravilhoso, meu irmão.